estamos no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, e hoje nos cabe ver do versículo 3 ao versículo 10. Meus irmãos, esse texto é um texto razoavelmente importante, ele não é fundamental para o desfecho total, mas ele mostra duas coisas aqui, e uma é, a principal delas é a concretização da profecia, que Mateus atribui a Jeremias, mas nós sabemos que ela está em Zacarias. Qual é esse problema? Será que Mateus errou? Ou será que Mateus, referindo-se a Jeremias, estava querendo referir-se a todos os profetas, o que é mais aceito? De todo modo, isso é uma matéria boa para a exegese. Vocês vão encontrar bastante material a respeito disso, inclusive sobre crítica textual. Vale a pena. Não há problema, não tem nenhum pecado aqui. O que geralmente o profeta Jeremias está representando todos os outros profetas. Mas a segunda coisa é uma aparente discrepância, dessa vez com informações. Aqui diz que Judas retirou-se e foi enforcar-se. No livro de Atos, Lucas narra que Judas caiu e rompeu-se, as suas entranhas se espalharam pelo chão. Bem, não é aparentemente uma contradição. Pode ser que ele tenha ido se enforcar, a corda quebrou, caiu. Aconteceu o que foi descrito em Atos. Certamente é o que vale a pena conciliar o texto, não encontrar pequenas contradições. Mas o que fica mesmo é a lição para nós. Repare, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, lembre-se que ontem nós vimos quando os judeus entregaram Jesus a Pilatos. Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Tem uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. E isso aqui é de suma importância para nós que somos pastores. O remorso não leva a nada. A concretização do remorso geralmente é a autopunição, que no caso aqui é o suicídio. Se você estiver pastoreando alguém em que você nota que ela não tem arrependimento que fez, mas tem remorso, trabalhe com ela, faça ver que o correto é o arrependimento. E o arrependimento significa admitir o erro e buscar reparar o erro e continuar convivendo com as consequências do erro que levou àquele estado. O remorso não. O remorso é tentar livrar-se do erro de uma vez. É tentar apagar o erro, muitas vezes com outro erro. E às vezes com outro erro contra si próprio. A pessoa com remorso, geralmente, ela faz coisas que não estão de acordo com as Escrituras. Ela não pede perdão, ela não se arrepende, ela não busca uma novidade de vida, ela não segue o conselho de deixar para trás as coisas que ficam e caminhar em direção ao alvo. O remorso é uma espécie de caminhar em direção contínua ao próprio erro. Erro é remoer o erro. Daí o nome remorso. É uma coisa que repete-se. Talvez seja muito comparado com a inveja. A inveja é olhar para dentro de si. O remorso é ficar
remoendo aquilo que ele fez de errado, do qual se envergonha, mas não se envergonha ao ponto de arrepender-se e procurar se consertar. É o caso de Judas. O remorso, por natureza, é incompleto. Por natureza, é egoísta. Ele não se coloca nas mãos do errado pedindo perdão. Ele não se julga bom o suficiente para pedir perdão ao que foi danificado, ou então ele se julga orgulhoso demais, bom demais para se rebaixar e pedir perdão. Meus irmãos, num aconselhamento a uma pessoa que está aflita por um pecado, talvez seja a primeira coisa que a gente tem que discernir é isso, fazer com que ela fuja do remorso e se aproprie do arrependimento e construa sobre aquele arrependimento. O arrependimento é aquele que diz, quando alguém chega e diz, você fez isso, fiz sim, me arrependo profundamente, já pedi perdão a quem eu fiz o mal, já coloquei o pecado sob a cruz de Cristo, debaixo, aos pés da cruz de Cristo. O remorso, ele não deixa nem que que um terceiro o acuse, porque ele quer lavar sua honra às custas de si próprio. Pois bem, o remorso não foi um pecado que levou Jesus à cruz. Nós já vimos os outros pecados pequenininhos que somados levaram o Senhor à cruz. Mas o remorso causou a desgraça de Judas. Vamos orar. Eu vou impetrar a bênção do Senhor e nós vamos orar 2 a 2, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê um bom ano, bom resto de ano, e abençoe os nossos projetos e, de modo geral, nos ajude a entender, a discernir entre remorso e arrependimento e conduzir nosso rebanho para o local para as águas mais tranquilas e os pastos mais verdes.